E aí, pessoal, aqui é Gagaia, e por que usamos dados para resolução de coisas em RPG? Porque usamos vários dados diferentes, e até o legendário D20, não é mesmo? Porque usamos dados para RPG. Essa é uma pergunta fundamental em teoria do RPG, e no geral, que eu acho que as pessoas não fazem, no geral em RPG, com várias pessoas novas jogando e indo jogar D&D, usando D20, usando D6, usando não sei o que, e por que a gente usa dados? E nesse vídeo eu vou explicar as razões principais de por que dados são usados em RPG e vou dar um parâmetro geral do que pode ser usado além de dados, que isso fica mais em evidência em outros vídeos meus. Mas, como sempre, eu tô agora com uma produtora de jogos chamada Toriwani, que vocês podem seguir no Instagram, vocês podem seguir nas redes sociais, eu tenho um servidor no Discord, eu tenho várias coisas. Vamos lançar RPGs, vamos lançar cursos sobre RPG, vamos lançar jogos eletrônicos, jogos de cartas. Nós temos jogo de cartas já produzido, inclusive é até legal de mostrar. Tá aqui o nosso jogo de cartas, Triunfal. Vocês podem ver na produção, na nossa produtora, Toriwani, e por aí vai. Deixando assim de lado um pouco sobre as outras produções e coisas que estamos fazendo, vamos falar sobre a questão dos dados. E isso é fundamental. Já pararam para pensar exatamente por que é usado, por que dados são usados em RPG? E é uma resposta, assim, bastante direta. Bom, nós usamos dados porque nós fazemos testes de personagens, ok? E por que fazemos testes de personagens? E se você for parar para pensar e analisar, retorna ao que eu falei sobre os fundamentos do RPG em outro vídeo meu, que é o seguinte: RPG é um jogo de contar histórias, certo? Onde os participantes tomam turnos descrevendo a parte que concerne a eles na história, ok? Num RPG tradicional que você tem um mestre e vários jogadores, o mestre, no turno dele, na etapa dele, no momento dele, ele fala sobre o mundo, ele descreve os monstros, ele descreve a resolução das ações dos personagens, que são dos jogadores. Então, é uma gangorra bastante de movimento constante, que é o RPG tradicional, onde o foco de tudo está nos jogadores e eles vão direcionar a história, eles dizem o que eles querem fazer e o mestre responde o que acontece a partir de suas ações. Então, isso é o RPG. Só que aí vem a grande questão: como as ações são feitas? O que nós fazemos nas ações? Essa é a grande questão. E o sistema de RPG, ele dá regras para como cada um desses participantes interage e age. E como resolver as ações, certo? E os dados são utilizados para isso. Por que eles são utilizados? Primeiro, vocês compreendem essa situação, você usa o dado, você rola o dado, por conta das regras determinadas pelo sistema e das ações que estão sendo feitas. Até aí, tudo bem. Mas por que usamos dados? Existem outras formas de resolução, como por exemplo, existe a forma de resolução com cartas, existe uma forma de resolução feita com cartas aleatórias que podem ser puxadas. Então existem cartas aleatórias que podem ser puxadas, existe a formas comparativas, formas sem dados, formas discursivas, argumentativas, existem muitas formas de resolução. Mas por que o dado é uma das principais? Por que usamos dados? E essa vem a questão. Esse é o ponto para ser compreendido. O dado, ele é um fator aleatório e imparcial. Por ser um jogo, o RPG, nós não queremos dar o poder total para uma única pessoa, para um indivíduo. Nós queremos que haja uma imparcialidade, porque senão parece que a história está sendo guiada apenas pelo interesse de um único indivíduo, que normalmente é o mestre, que detém poder absoluto, o poder principal sobre o enredo. Então, o dado ele funciona como uma ferramenta para libertar a história de um crivo completamente arbitrário, para não ser 100% arbitrário. Arbitrário quer dizer forçado, determinado pelo árbitro, pelo desejo, pela vontade de alguém. Então, é por isso o fundamento da utilização de dados, ok? Essa é a razão principal. Nós precisamos de uma ferramenta que faça isso. Pode também ser feito com cartas? Pode. Pode ser feito com moedas? Pode ser feito com várias formas aleatórias, inclusive rolamento digital e tal. Do ponto de vista físico do dado, é porque é fácil de carregar um dado.
E ele tem mais elementos de variação, mais elementos estatísticos do que uma simples moeda ou um dado de 6 lados. Por isso nós usamos dados com muitos lados. Por que dados com muitos lados e não dados com poucos lados? Porque muitos lados permitem que nós tenhamos uma variação estatística maior, então dá pra gente detalhar melhor nossos personagens. Então quanto mais dados, melhor? Não. Eu fiz um vídeo falando sobre o problema de sistemas percentuais. Quando você tem muitos números, torna mais difícil, mais lento, mais difícil a resolução, porque você demora mais para calcular, mais lenta a criação de personagens, é mais difícil de carregar um dado gigante, e por aí vai. Então, tem vários problemas com muitos números. Existe um equilíbrio. Normalmente esse equilíbrio fica em torno de 2 dados de 6 lados, 3 dados de 6 lados, ou D20. É os momentos máximos, normalmente. Existem vários outros critérios para a utilização de dados também. O dado, ele determina o span estatístico, os valores estatísticos que vão ser utilizados no jogo. Então, um jogo com dado de 10 lados vai ter normalmente valores que vão de 0 a 10, ou que vão variar nesse escopo do dado de 10 lados, que é o equivalente aos 2d6. O D10 é equivalente ao 2d6, mas aí a gente vai ter que discutir um vídeo específico sobre estatística. Eles são equivalentes em mínimas e máximas, porém o 2d6 segue para uma média, enquanto que o D10 ele segue para extremos. Você pode dizer que o D12 ele é equivalente a 2d6, não necessariamente é, porque o 2d6 só varia de 2 a 12, então 2 a 12 é uma diferença de 10, então o 2d6 está mais próximo do D10 do que do D12. Mas como eu falei, são discussões mais complicadas para se ter. A gente fala mais especificamente sobre quando falarmos em vídeos futuros, sobre estatísticas e qual dado utilizar, o que muda você usar 2d6, o D10, o D12, usar 3d6, 4d6, 1d20 e por aí vai. Temos que o 4d6 ele é comparável ao D20, mas enfim, isso aí é uma discussão para outra coisa. Então, o dado que nós utilizamos de forma geral, determina qual vai ser o span estatístico que vai ter os nossos personagens, os valores no jogo, e por aí vai. Então, nós temos algumas das razões já estabelecidas. Por fim, o uso dos dados tem um valor cultural e sentimental muito forte, que foi promulgado e iniciado pelo primeiro grande RPG, que é o D&D, e desde então nós carregamos isso como tributo, como memorial e como determinante do RPG. Virou um marco cultural do RPG, que é carregado até hoje, tanto que o D20 é o símbolo do RPG, apesar de ser um dado meio bosta e ter problemas, apesar de que o melhor seria todo mundo usar dado de 6 lados, que é muito mais barato, mais fácil de conseguir, dá para usar 2d6 ou 3d6 que consegue as mesmas variações estatísticas do D20, ou até melhor. Isso também é uma conversa diferente para outro momento, mas o ponto é que o uso dos dados virou um marco cultural para o RPG. Então, é por isso que usamos dados. E o uso de dados é chamado também do uso com elementos aleatórios ou com uso de, se não me engano, com uso de destino. Que eu acho um termo horrível, mas algumas galeras utilizam lá fora. Fate. Fate Resolution Mechanics. Resolução por destino. Mecânica de resolução por destino. Eu detesto essa definição. Prefiro simplesmente uma resolução por fator aleatório, que é o dado, uma carta, a moeda e por aí vai. Então, esse é o fator. Não existe só essa forma de se jogar RPG. O dado não é a única possibilidade. O fator aleatório não é a única possibilidade. As outras possibilidades também são o critério narrativo e o critério comparativo. São critérios muito importantes para RPGs como Ember, como Lord of Olympus e etc. Só que a gente pode falar especificamente em vídeos que a gente discute sobre sistemas estatísticos sem a utilização de dados. Theatrix é assim, então tem uns sistemas muito bons que não utilizam dados, até o Falkenstein tem a versão com carta, que é um sistema aleatório, é igual dado, então não é isso que eu tô querendo dizer, mas tem o Falkenstein sem dados, sem elementos aleatórios. Me digam suas opiniões, o que vocês sabem sobre essa questão teórica do RPG, vocês sabiam sobre esses pontos, e não se esqueçam de seguir os projetos, a minha produtora, os jogos que a gente vai lançar, entra no nosso servidor do Discord. Aqui foi Gagai, até a próxima, pessoal. Falou!